Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Seguinte, hoje na nossa videoaula nós vamos falar sobre língua portuguesa, nós vamos avançar um novo gênero textual, conforme nós já falamos nas aulas do Meet, né? Nós vamos avançar a esse novo gênero textual, que nós encontramos esse novo gênero textual lá na unidade 4 do nosso livro. Então, pausa para pegar o livro, ok? Voltando. Na unidade 4, nós vamos começar, unidade 3. Unidade 3, que é na página 52, nós vamos conversar sobre um novo início de unidade, conforme a gente sempre faz no livro, que diz respeito à análise de imagem, pensar sobre questões sugeridas no livro. E o nome dessa unidade, que é a unidade 3, se chama Ler para Escolher. Aqui que vai começar, Ler para Escolher. Nessa unidade, nós vamos conhecer um tipo de texto chamado resenha. Nós vamos entender o que é uma resenha, qual a estrutura da resenha, né? Como que eu consigo identificar que é uma resenha ou não é uma resenha. Nós vamos entender isso melhor e, acima de tudo, nós vamos interpretar textos que são resenhas, né? Resenha, ou melhor, vamos iniciar aqui como o livro pede, que eu vou falar para vocês o que de fato é uma resenha, sua estrutura e quais são as suas características, perfeito? Na página 52, diz assim: observe a imagem ao lado e converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. A imagem ao lado, na página 53, nós temos um senhor de idade sentado, provavelmente numa praça, lendo jornais. Baseado nesta imagem, vocês vão pensar sobre as questões número 1, o que está acontecendo nesta cena, onde a pessoa parece estar e o que ele está fazendo. Número 2, você diria que a pessoa parece interessada no que está observando ou lendo e por quê? Número 3, é comum você ver pessoas lendo em lugares públicos? Em que lugares, com que frequência isso acontece? Número 4, em quais suportes você costuma ver pessoas lendo textos? Livros, revistas, computadores, celulares ou outros? Ou seja, quais suportes, em quais lugares você costuma ver pessoas lendo esses tipos de obra, né? Texto, livros, revistas, né? E você, onde costuma ler? Gosta mais de ler o quê? Né? Aí, na página 53, nós temos a imagem de um senhor de idade lendo o livro, conforme eu já falei para vocês, e vamos avançar na página 54, que o nome se chama Resenha, o título, né? Iniciamos assim: há muitas maneiras de escolher aquilo que vamos ler. Nosso interesse pela leitura de um livro, por exemplo, pode ser despertado ao ver a capa ou ouvir os comentários de alguém, ao receber uma recomendação ou ao ler textos com informações e comentários sobre ele. Olha que o texto que nós vamos trabalhar. Olha, o livro aqui já é de conhecimento de vocês, né? Muitos me mandaram o trabalho sobre, outros não, mas isso a gente já conversou sobre. Bom, seguinte, nós vamos iniciar esse novo gênero textual que se chama resenha. Resenha é um tipo de texto não muito extenso, não é um texto muito grande, mas é um texto que tem como característica principal trazer impressões sobre alguma obra. Que obra pode ser essa? Um filme, um livro, entre outras coisas. Aqui nós vamos entender a resenha do livro Extraordinário. Nós vamos ver as impressões de um certo autor sobre o livro Extraordinário. Vou me fazer mais clara. O que é uma resenha? Uma pessoa escreve um texto sobre um determinado livro ou sobre um determinado filme ou sobre uma determinada obra, seja ela qual for, tá bem? Então, essa pessoa, esse autor, ele resenhou, fez uma resenha sobre um determinado livro. Preste atenção. Nós vamos conhecer nessa unidade a resenha escrita por um autor, né? Escrita por um autor, a resenha do livro Extraordinário. Isso quer dizer que o autor do livro Extraordinário fez essa resenha? Não, tá? A pessoa que escreveu a resenha foi a pessoa que leu e tirou suas impressões sobre aquele livro e escreveu sobre aquele livro. Aí a pessoa critica, ou a pessoa critica de uma forma construtiva,
A crítica também pode ser uma crítica de quem não gostou daquela obra, né? Você pode ler uma resenha de coisas boas sobre aquela obra e uma resenha de coisas ruins sobre aquela obra, tá? Geralmente a gente vê, assim, resenhas que te indicam a ler aquele livro, a ver aquele filme, a ver aquela série. Então você tem, a resenha não é um resumo. A resenha é um olhar, né? É um texto escrito sob um olhar de uma determinada pessoa que leu aquele livro. Por exemplo, nós vamos ler o livro Malala. Né? Se eu for fazer uma resenha do livro Malala, quem vai ser o autor? Eu vou ser a autora da resenha do livro Malala. Isso não quer dizer que eu sou a autora do livro Malala. A autora do livro Malala vai ser a autora do livro Malala. Quem vai ser a autora da resenha, se eu escrever a resenha sobre Malala? Eu. Se eu pedir para você escrever, você, aluno, escrever uma resenha sobre o livro Malala, o autor da resenha vai ser você, aluno, tá? O autor do livro é diferente do autor da resenha, tá? Deixar bem claro isso para vocês. E aqui, a resenha, ele é esse gênero textual, que tem como objetivo, eu anotei aqui para vocês, que tem como objetivo, vamos lá, apresentar ao leitor uma impressão sobre determinado produto cultural ou sobre uma obra. Que obra pode ser essa, né? Pode ser um livro, um filme e etc. Um evento, né? Uma exposição de arte, anotei aqui. Pode ser uma feira literária, pode ser um espaço cultural, né? Ou de lazer, entre outras coisas. Então, a pessoa, resumindo, o que é uma resenha? É uma escrita, é um texto, um pequeno texto, ou um texto um pouquinho maior que 2, 3 parágrafos. Pode ser muito pequenininho, como também pode ser maiorzinho, mas não muito extenso, como histórias, contos literários, não disso. Resenha é um texto não muito extenso, né? Pode ser um parágrafo apenas, como pode ser também 4, 5 parágrafos aí, no máximo, escrevendo. Resenha é esse tipo de texto que traz as impressões daquela pessoa que está escrevendo a resenha sobre determinada obra. É entendido? Continuando aqui, na número 1 da página 54, diz assim, como você escolhe um livro para ler? Geralmente, você escuta alguém falando, é muito bom aquele livro, você podia ler. Nossa, eu comprei o livro tal, estou apaixonada, depois eu te empresto. Olha, na minha biblioteca eu estou com 2, 3 livros interessantíssimos que falam sobre esse tema que você está falando aí. Eu posso te emprestar. Você se interessa, às vezes, para ler, alguém te trazendo uma observação sobre aquele livro, ou, de repente, às vezes, pela capa também, né? Que capa legal, vou pegar para ler. Mas nem sempre a leitura agrada a gente justamente só pela capa, né? Às vezes a capa é extraordinária, extraordinária, acabou sendo o mesmo nome, mas assim, às vezes a capa é muito bonitinha, bem confeccionada, mas a história às vezes não é uma história tão interessante quanto a capa, né? Geralmente a gente pega uma leitura porque alguém indicou para a gente ler, né? E essas indicações às vezes podem ser de uma resenha. Nossa, eu li uma resenha do filme tal, a resenha diz que o filme é maravilhoso, então vou ver. Ou então, nossa, aquele filme, lembra aquele filme que todo mundo falou dele? Nossa, eu li uma resenha sobre aquele filme e, sinceramente, na resenha estava dizendo que nem é isso tudo. Entendido? Então, a resenha traz indicações, traz impressões sobre esta obra. Descreva a ilustração que compõe a capa da obra. A letra A, essa capa aqui do livro que vocês já conhecem, chamado Extraordinário. Na letra B, qual é a relação da ilustração com o título do livro? Comente com os colegas. Todas essas são orais. Tem a letra C, letra D, letra E, letra F sobre a capa. E a número 2 já indica dizendo, agora você vai ler silenciosamente um texto sobre esse livro, escrito por uma pessoa que já o leu. Ou seja, você vai ler um texto sobre o livro Extraordinário, escrito por uma pessoa que já leu. Ou seja, você vai ler uma resenha do livro Extraordinário. Tá claro, quinto? Muito bem. Na página 55, nós vamos conhecer o texto.
Resenha Extraordinário de R.J. Palácio. Começa assim. Aceitação. Se pudesse definir esse livro extraordinário em uma palavra, essa seria a ideia central do livro. August é um personagem tocante e tenho certeza que essa história baseada em fatos reais emocionará muitos leitores. Quem teve essa impressão? A pessoa que está escrevendo essa resenha, que eu já posso adiantar para você, que é o Guilherme Cepeda, que essa resenha termina lá na página 57. Ele quem escreveu. Tá até dizendo quem é Guilherme Cepeda. Volto a dizer, vamos lá, foca. Guilherme Cepeda não foi ele quem escreveu o livro extraordinário. Foi ele quem escreveu uma resenha sobre o livro extraordinário. Guilherme Cepeda, o autor da resenha que você leu, se define como blogueiro, sonhador e escritor. Nasceu em São Paulo em 1992 e é formado em marketing. Sua paixão pelos livros e pela tecnologia o fez criar um blog sobre literatura para jovens. Interessante, né? Então, esse é Guilherme Cepeda, que escreveu essa resenha que vocês vão acompanhar da página 55, 56 e 57. Tem uma resenha sobre o livro extraordinário. E depois vocês vão fazer a página 57, que é a interpretação de texto, a página 58 e a página 59. São perguntas sobre o texto, na verdade, até a página 60, tá bem? São perguntas sobre o texto que vocês vão ler, que é a resenha do livro extraordinário. É entendido, quinto ano? Seria isso, né, para a videoaula de hoje, que eu separei para vocês. É um avanço em língua portuguesa, nós estamos conhecendo aí um novo gênero textual chamado resenha. O primeiro texto, resenha, que vocês vão ler, já é a resenha do livro que vocês já conhecem, que é o livro extraordinário. Por isso que eu pulo essa unidade, a gente avança para uma próxima unidade, porque a gente só trabalha essa unidade depois que vocês leem o livro extraordinário. Para vocês terem conhecimento, né? Saberem de que livro nós estamos falando, e até porque também é um livro extraordinário, né? Uma história muito boa e que vale a pena vocês conhecerem antes de a gente avançar essa unidade sobre a resenha. Perfeito? A partir de agora nós vamos fazer interpretação de texto também de resenhas. E qual é o diferencial da resenha? Como eu consigo identificar? Ah, existe uma reportagem, existe crônica, existe canção de música, existe mitologia grega. Todos esses gêneros textuais nós já vimos. Sim, nós já vimos. E como que eu vou diferenciar, Marcela, a resenha desses outros gêneros textuais? Cada gênero textual tem sua característica marcante. A resenha, quando você lê, você vai ver que aquele texto está falando sobre uma outra obra. Logo, você vai identificar que é uma resenha. Tá claro? É claro que isso tudo vai vir em função do exercício. Vocês não vão interpretar apenas um texto. Vocês vão interpretar outro texto que nessa unidade apresenta, em outra resenha e outras que nós vamos passar para vocês. Para a gente exercitar da melhor forma possível, vocês entenderem a estrutura e as características da resenha. Perfeito, quinto ano? Por hoje é só. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês.